Olá, sejam bem-vindos à Marinha TV. Hoje viemos até ao NAC, o Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro, aqui na cidade da Marinha Grande, para entrevistar Aurélio Ferreira, presidente do município, a respeito do seu primeiro ano de mandato. Senhor Presidente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por nos receber neste magnífico espaço. Eu começo por lhe perguntar como é que tem sido esta viagem até aqui, neste último ano, se tem tido muita turbulência ou nem por isso? Bom, se me pergunta, boa tarde primeiro, obrigado por este convite e por esta conversa. Naturalmente foi um ano muito intenso, muito gratificante. Sinto que hoje sou melhor do que era há um ano atrás. Mas muito trabalhoso, sim. Um ano foi muito empenhado, com dificuldades, com desafios, com posturas, mas creio que o balanço final de tudo o que se fez é positivo. Valeu a pena este primeiro ano, e isto é apenas o primeiro ano. Agora, se me pergunta se eu estou satisfeito com o que fiz, diria que fiz aquilo que era possível, que há muito por fazer, mas já há algumas coisas feitas e por isso creio que valeu a pena, sim. Certamente quando se candidatou e depois quando foi eleito que estipulou metas para este primeiro ano de mandato, há uma série de obras, uma série de necessidades que não foram ainda cumpridas neste primeiro ano. Consegue quantificar a percentagem daquilo que conseguiu realizar neste primeiro ano, tendo em conta as suas expectativas? É importante perceber isso, as expectativas. As expectativas eram num projeto de 4 anos, esse é o projeto que nós nos candidatámos, com que os marinhenses tiveram a bondade de nos dar essa responsabilidade, e é nesse o nosso foco, é por aí que nós trabalhamos. Se estamos a focar-nos nas que as expectativas foram ou não conquistadas, diria que algumas sim, outras estão ainda longe de o fazer. O desafio foi um desafio muitíssimo grande à chegada, quando nós nos deparámos com um conjunto de informação e de dados e de trabalhos que foram precisos realizar. O que nós tivemos foi pegar neles, estudar assuntos, alguns assuntos que desconhecíamos na atualidade, outros assuntos que não havia sequer informação e tivemos que os ir procurar, e portanto aquilo que me pergunta, se nós formos medir, quantificar, né, foi o termo que usou, quantificar aquilo que era o objetivo para aquilo que era o desejável, eu dir-lhe-ei que gostaria de ter feito mais. Mas é evidente que nós encontramos uma organização muito reestruturada, com muitas dificuldades, mais do que aquilo que era previsível ou que era visível naquilo que eu já conhecia, e portanto tudo isso tem esse desafio. Foi um desafio de muito tempo, com muita gente, em que hoje acho que na realidade as pessoas estão satisfeitas com o que fizeram. Houve coisas que não correram tão bem quanto desejávamos, mas não porque nós também queríamos fazer as mudanças, e as mudanças trazem sempre algumas condicionantes, mas creio que se formos justos a analisar, percebemos que há muita coisa muito interessante feita. Pode dar exemplos dessas coisas que não correram assim tão bem? Olha, não correu tão bem. Aquilo que nos parece mais era a questão que nós tínhamos de ser capazes de pegar em projetos, em processos e podê-los acompanhar e terminá-los. E aí o que não correu tão bem foi exatamente isso. Tivemos muitos processos que tivemos que andar a apalpar, andámos a apanhar algumas, literalmente a apanhar cacos, coisas que estavam perdidas e que estavam realmente num estado em que não havia informação, e isso sim, foi doloroso. Porque eu fiz algumas reuniões de informações que eu devia ter, que a organização devia ter, e da qual eu chegava nos interlocutores e não tinha. Portanto, essa parte foi uma parte difícil. Foi uma parte que ainda hoje nos acontece com alguma frequência, haver objetos, haver processos com instituições que nos dizem, olha, o processo que estava aqui, e eu não tenho essa informação nem na organização, nem em papel, não tenho. E por isso essa dificuldade é uma dificuldade acrescida, uma dificuldade com que não contava que efetivamente houvesse uma reestruturação
uma desorganização da própria instituição. Era o que nós ouvíamos até de quem estava já a gerir, que havia essa dificuldade, havia que reabilitar todo o conjunto de trabalhadores que aqui estavam, alguns muito desmotivados, e portanto havia esse trabalho para fazer, e portanto essa fase, dir-lhe-ei que gostaria neste momento, um ano depois, já tivesse completamente resolvido. Não está ainda resolvido, e se me dissesse há um ano, ou se me tivesse perguntado há um ano, eu diria que não, há um ano está tudo feito nessa parte, vamos partir para outra situação. Não foi possível, e portanto essa é, digamos, uma lacuna ainda por preencher. Uhum. Os recursos humanos da Câmara foram reorganizados, de certa forma, em abril, entrou em vigor a nova organização em termos estruturais, passámos de 6 divisões para 17, entraram muitas pessoas, cerca de 200, também com a transferência de competências. Como é que está esta máquina a funcionar neste momento? Já está bem oleada? São muitas chefias? São muitas pessoas que entraram de novo? Nesse âmbito, os objetivos já foram alcançados? Não foram alcançados. Aliás, há algumas das divisões que neste momento ainda não têm chefias, portanto, que são divisões que nós ainda não estão a funcionar, existem, mas falta-lhes ainda o seu líder. Nas outras, houve muitas delas que estão já a funcionar muitíssimo bem, estamos satisfeitos com algumas delas, não com todas, e queremos melhorar em cada uma delas, também é esse o sentido. Nós estamos a fazer um trabalho que é um trabalho, creio que doloroso, em termos do que é recursos humanos. Repare que nós tínhamos menos de 300 trabalhadores, 200 e muitos, e impuseram-nos ter que aumentar de 200 para 520. Isto tem a ver com as delegações de competências. As delegações de competências nós recebemos-las, algumas impostas, outras por decisão nossa, mas sobretudo a educação trouxe-nos muitos novos colaboradores, e eu digo colaboradores que são pessoas que vêm para ajudar, mas efetivamente não pertenciam a esta instituição, não pertenciam a esta organização, e isso criou aqui também alguma instabilidade e até a dificuldade de reorganização das próprias chefias e das próprias pessoas que chegaram aqui. É um processo que ainda está em adaptação, não está tudo completo, nós temos ainda algumas competências, portanto, na área social ainda hão de vir pessoas no âmbito da delegação, ainda não chegaram cá todas, e portanto é um processo, mas eu creio que é um processo para olhar para o futuro, não vale a pena andarmos para trás, porque nós sempre entendemos que as autarquias são mais competentes a gerir os seus passos que o Terreiro de Paço, que Lisboa. E por isso sempre defendemos que não só esse processo de delegação de competências, como a questão da descentralização, a questão até da regionalização, é importante que se dê condições a quem está no terreno. Foi medido ainda há muito pouco tempo que €1 na mão de um autarca tem mais valor que €1 na mão do governo, e portanto nós temos esse sentido. Para além de as necessidades são mais bem conhecidas quem está no terreno do que quem está longe dele. E, portanto, aí há ainda uma adaptação a fazer, não está ainda pronta, mas é como digo, quase duplicámos o número de trabalhadores e, portanto, estamos a fazer essa adaptação. Uhum. Em termos práticos do dia-a-dia, qual tem sido a maior dificuldade que tem sentido? Aurélio Ferreira trabalhou durante vários anos como empresário, estava habituado a gerir de uma determinada forma, que aqui que não se consegue passar para o setor público, em que temos muitas regras da contratação, algumas burocracias. Qual é que tem sido a maior dificuldade? Vamos ver, pessoas como eu, que nunca tinham trabalhado no Estado, quando passamos do privado para o Estado, as diferenças são abismais. E não são nas pessoas. Às vezes a gente diz é funcionário público ou é funcionário privado, como se fosse essa a diferença. E não é, de todo. Há pessoas competentes no privado e há pessoas competentes no público, tal e qual. O que estamos aqui a falar não é esse. O que estamos a falar é um conjunto de regras e um conjunto de circunstâncias que não permitem, muitas vezes, no Estado, cumprir aquilo que cumprimos no privado. A contratação é uma delas, a fase da contratação, e não por sermos
tão mais justos na contratação privada do que é na pública. Os princípios que eu tinha nas minhas empresas são exatamente os princípios que tenho aqui. Aí não é diferença. O que é diferença é a parte burocrática até se chegar à concretização. Aí sim, é bastante complexo, não depende apenas da nossa vontade, o que acontece em cada um de nós, em nossas casas ou nas nossas empresas. Se nós decidimos fazer um investimento, vamos fazê-lo. Aqui não, podemos fazer um investimento em serviço, numa obra, ou seja, no que for, e tem que ter um conjunto de parceiros, mesmo que tenhamos a noção que é muito importante para a comunidade, não chega para poder fazê-lo. Temos aqui além de toda esta parte burocrática, instituições de quem dependemos que têm a capacidade de poder dizer não, o Tribunal de Contas é um deles, tem possibilidade de dizer que não, e por muito que nós tenhamos a noção que estamos a fazer o que é correto para a terra, o que é correto para os marinhenses, o que é correto efetivamente para a gestão, estamos na circunstância de ter que aceitar que alguém diga não, isso não se pode fazer, e portanto não fazemos. Essa é uma parte que é difícil. Há aqui um contexto, eu tenho dito isto muitas vezes, eu fui empresário há 30 anos e portanto já não vou ser autarca há 30 anos, se Deus quiser, e portanto não é esse o sentido, não é isso que eu quero. O que eu quero é comparar com aquilo que é a nossa vivência, a formatação que nós temos no trabalho. Metodologias de trabalho eu gostava de implementar e estou a fazer parecida. Capacidade de trabalho também o faço. Número de horas de trabalho também não diferenciei daquilo que era o que fazia antes e que faço agora. O que é que nos diferencia? Conceitos. Há conceitos que existem no público que dificilmente resultariam no privado. Eu dou 2 ou 3 exemplos que não têm a ver com pessoas, repito. A questão, por exemplo, prazos, tempos. Nós, na nossa vida, do dia a dia, temos prazos para realizar coisas. Até na natureza, até na gravidez há prazos, e os prazos são feitos. E esses prazos, quem está no público sabe a importância que um prazo tem. É um fator do negócio, o prazo. Muitas vezes me aconteceu ter um produto, ter boa qualidade, ter um bom preço, e depois eu perdia porque não tinha um prazo de entrega. Isso no Estado não é assim. Esta noção de prazo é muito mais alargado. Não há o rigor do tempo. Até parece que as nossas 24 horas não são iguais às 24 horas da Mas não há porquê? Porquê é que não há esse rigor? Porque intuitivamente não há uma exigência. Se quiser, digo-lhe uma coisa muito interessante que eu tenho dito por um país fora. E até em outras organizações, na Associação Nacional de Municípios, digo isto com alguma frequência. As câmaras são extremamente monopolistas, ou seja, a gente tem um monopólio. Qual é o monopólio? É se Carla ou qualquer município precisar de uma coisa da Câmara da Marinha, tem que vir à Câmara da Marinha, não pode ir a outra Câmara. E por isso nós temos um monopólio. E os monopólios, e os portugueses viveram muitas vezes com situações até na banca e até nas conservatórias, onde havia apenas um para fazer-se. Sabemos que esse trabalho desenvolvido por uma pessoa que não tem concorrência não tem a mesma capacidade, o mesmo desempenho, a mesma desenvoltura, a mesma eficiência que tem quando existe concorrência. Eu sou defensor. E as câmaras não são concorrentes, são monopolistas. Portanto, isto cria-lhes esta questão do prazo. Mas como é que se altera este estado de coisas? O Presidente da Câmara, enquanto líder, pode exigir prazos, não é? Porque mesmo a contratação pública também tem prazos rigorosos que tem que cumprir. Muitas vezes as pessoas queixam-se que não têm respostas aos e-mails, que não têm respostas aos pedidos de informação que legalmente também têm um prazo para ser dados. O que é que o Presidente Aurélio Ferreira já fez ou tem vindo a fazer para que de facto a Câmara Municipal possa, como no setor privado acontece, dar respostas dentro dos prazos expectáveis? Faço essencialmente com a experiência que tive na minha vida profissional, que é sensibilização, é informação, é formação, é isto que nós temos que fazer. As pessoas, eu creio que disse isto também já há um ano, porque a entrevista que fizemos há um ano foi no primeiro mês de mandato. Já eu tinha um mês. E então eu já na altura lhe disse, e repito, aquilo que eu peço às pessoas que comigo colaboram dentro da Câmara é que façam com que as pessoas gostem de nós. Que os munícipes, quando terminaram o mandato de 4 anos, sintam que, efetivamente, é bom vir à Câmara,
porque as pessoas da Câmara tratam bem as pessoas. E isto é uma parte de sensibilização, se quiser até quase cultural. Nós temos que explicar que a nossa vida é uma permanente relação de cliente. Será a pedagogia pelo exemplo? Por exemplo, primeiro pelo exemplo e depois, naturalmente, pela formação. A questão de noção de que eu tenho de agradar ao outro é uma questão da rua, é uma questão de nossas casas, é uma questão das empresas, não é uma questão da Câmara. E esse é um processo que eu tento sensibilizar as pessoas, tento-lhes explicar e tento-lhes dar uma noção que cada um dos nossos munícipes é o nosso cliente. Portanto, esta noção de cliente. E a noção do cliente tem a ver com uma coisa: as empresas só existem porque têm clientes. Se não tivermos clientes, nós não existimos. E isso para nós é importante também na Câmara, perceber que nós temos clientes de quem nós precisamos. A Câmara tem uma fonte de rendimento, essencialmente porque tem 40 mil ou quase 40 mil munícipes, que muitos deles colaboram e não só colaboram, pagam os seus impostos que depois retornam para a Câmara. Portanto, este trabalho é um trabalho de sensibilização. Pegando aqui nesse termo dos clientes, quando é que os clientes da secção de obras, da área dos licenciamentos, vão ver na Câmara, de facto, que há uma entidade que é sua amiga e que resolve os problemas? Olha, deixe-me dizer que é um problema, agora já lhe posso dizer assim. Já não é a sua nacional. maior dor de cabeça? Continua a ser? Não, queria extrapolar para o que é no país. É um problema nacional hoje e eu sei que com o mal dos outros vivo bem, eu sei, mas eu também vivo neste mundo e também percebo a importância que é o poder dar respostas em tempo na gestão urbanística. Foi um desafio que nós tínhamos noção. Confesso que herdei muito pior do que aquilo que eu imaginava. O processo na gestão urbanística foi um processo que se vem acumulando há muitos anos e esse processo de acumulação levou-nos a que no estado em que nós chegássemos tínhamos muitas centenas de processos, alguns com muitos anos. E, portanto, o que havia era que retornar, conseguir que aquilo fosse feito. Tínhamos uma outra dificuldade, não tínhamos recursos humanos. E, portanto, era uma dificuldade aumentada, empolada pela outra. Na altura fizemos horas extraordinárias, empenhámos os nossos colaboradores, tanto na área de análise de projetos como na análise como na parte da secretaria. Correu relativamente bem, foi um processo que se fez durante algum tempo, depois aumentámos o nosso número de recursos humanos e agora estamos num processo de perceber que não chega ainda o que estamos a fazer. Estamos neste momento, já eu penso que foi público, criar um gabinete, uma equipa, chama-se Equipa de Gestão Autárquica, onde essa equipa vai essencialmente vocacionar-se naquilo que são os processos do passado. Não é uma equipa para fazer o presente, é uma equipa para limpar muitos dos processos que estamos no passado. Já fizemos o concurso, que o concurso era para arquitetos, para engenheiros e também para a parte administrativa. Os concursos já foram realizados, já fizemos a admissão das pessoas em termos de entrevistas, temos na fase, neste momento, na parte administrativa, de fazer essas... E assim que tivermos esta equipa, vamos acreditar que é o processo, então sim, de começar a minorizar aquilo que é a dificuldade. Portanto, vamos ter mais recursos humanos para resolver os problemas que ainda existem no município. Este aumento dos recursos humanos que se verificou ao longo deste ano 2022 fez também disparar, naturalmente, as despesas correntes, assim é que é, do município com os recursos humanos, a par de outras despesas que aumentaram, em que o Sr. Presidente tem referido, os custos energéticos, entre outros. Como é que o município também poderá, de certa forma, aumentar as suas receitas para fazer face, neste momento, a condição financeira da Câmara Municipal é muito favorável, há vários milhões de euros em caixa, digamos assim, é uma Câmara sem dívidas, se olharmos para o panorama do nosso país. Mas de que forma é que a Câmara pode começar também a encaixar, a fazer aqui algum fundo de maneio? Passa pela venda de património, passa pelo aumento de tarifas, já há alguma estratégia delineada neste sentido?
Dizer-lhe duas coisas, complementando a parte de despesas e receitas, que no fundo foi o seu exercício. Também aqui há uma diferença fundamental do Estado para o privado. E o privado aqui pode ser nossas casas. É um bom exemplo para o cidadão perceber o que é que estamos a falar. Nós, em nossa casa, temos normalmente um bolo. Temos uma caixa onde podemos meter os nossos salários, enfim, os nossos rendimentos, e é dali que nós gastamos. A contabilidade da Câmara não funciona assim. A contabilidade da Câmara tem essencialmente duas caixas. O bolo todo existe, mas dividido em duas caixas, que são duas caixas herméticas, não se pode passar de uma para a outra. Uma é aquilo que a gente chama de despesas correntes. Despesas correntes é as despesas do cotidiano, é a luz, é o gás, é a água, é os salários, é despesas correntes. Na outra tem as despesas de capital. As despesas de capital é as obras, os investimentos. São duas partes estanques. Quando diz, e bem, que a nossa Câmara não está endividada, bem haja quem passou por esta Câmara, não endividou a Câmara, é verdade, mas acontece algo que em 2022 anormalmente é um evento na Câmara, que é esta separação mantém-se e a caixa que ficou do lado das despesas correntes foi uma caixa que ficou neste momento vazia, ou com muito pouco. E porquê? Falou dos recursos humanos. Os recursos humanos aumentaram essencialmente pelas delegações de competências. Como eu disse, quase só da educação vieram mais de 200 pessoas, não é? E, portanto, consequentemente, os recursos humanos tivemos que trazer dinheiro para pagá-las. Esta é uma componente. O Estado não suportou. É isso que é para dizer. Não veio tudo do dinheiro do Estado. Eu vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, o trabalho suplementar não veio. Os seguros de acidente de trabalho, que é obrigatório para quem trabalha, o Estado não mandou. E quando a gente perguntou, disse, bem, a Câmara agora paga. Portanto, isto não veio. Isto tudo são custos acrescidos que nós não fazíamos conta. E, portanto, esse valor das despesas correntes, no caso das delegações de competências, foi agravado. Nós não tínhamos previsto no orçamento que tínhamos que retirar dinheiro para pagar as horas extraordinárias dos funcionários das escolas. Não tínhamos. Não era previsível. A partir de 1 de abril fomos obrigados a fazê-lo. Mas estivemos este ano também de uma anormalidade tremenda. E eu acho que aqui todos sentimos nos combustíveis, mas a parte da eletricidade e do gás é algo que é impensável. Não estamos a falar, no caso da Câmara, de aumentos de 5% ou 10%. Ou seja, uma coisa que custava 100 passou a custar 110. Não. Nós estamos a falar em valores, para lhe dar um exemplo de uma contratação que foi agora de iluminação pública, e estamos a falar luz da rua. Nós pagámos em 2020 e 2021 a rondar 1,2 milhões de euros. Nós em agosto lançámos um concurso que ficou deserto e percebemos que vamos necessitar cerca de 2,8 milhões. O que é que estamos a dizer? Estamos a fazer, só nesta componente da eletricidade, iluminação pública, estamos a passar de 1,2 para 2,8. É mais 1,5 milhão do que aquilo que a gente tinha orçamentado. Fomos ter que ir buscar aquela gaveta que lá tinha e que está a ficar vazia. E como é que se vai repor esse Pronto, e este é um assunto que me parece importante. Há aqui uma outra, a revisão de preços. A gente às vezes ouve falar. O que é estas coisas da revisão de preços das obras? A revisão de preços é uma situação simples. Por exemplo, a adutora. Nós adjudicamos à adutora, o valor tem, vamos pôr, 1,5 milhão de euros. O que acontece é que quando terminarmos a obra, para realizar exatamente a obra que adjudicamos, o empreiteiro, por delegação do Estado, disse-lhe que ele agora pode pedir uma revisão de preços até 20%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o empreiteiro pode nos vir legalmente pedir 20% do valor da adjudicação. Estamos a falar de 20% de 1,5 milhão, estamos a falar mais 300 mil euros que temos que só para aquela obra a mais. Isto, o Estado veio-nos dizer isto, mas não nos veio compensar com a receita. Quer dizer que aquilo está a ficar vazio. O que é que nós fizemos? Vamos fazendo aquilo que eu vou falar, das modificações, as revisões. As revisões é algo que eu toda a minha vida critiquei, continuo a dizer que não gostava de as fazer. Neste momento vamos em 5 revisões e 25 modificações, salvo erro. No passado, esse tipo de alterações ao orçamento eram vistas como falta de planeamento, falta de estratégia. Sim. Não aceita essa crítica? Não, deixe-me dizer qual é. É assim, se comparar, por exemplo, em 2020, nesta altura íamos em 30 modificações.
E eu pergunto-lhe, em 2020 tivemos essencialmente Covid. O processo, desde que falámos aqui de alterar, e as alterações fazem-se porque em dezembro nós contabilizámos, por exemplo, a parte de eliminação com 1,2 milhões. Foi isso que lá colocámos. Quando nós temos que agora lançar o concurso, como é que nós vamos fazer? Temos que fazer uma modificação ou uma revisão, não temos outra forma. E, portanto, esse fator que eu considero que é adulterar o orçamento que aprovámos em dezembro, este ano não tínhamos forma de o fazer. Nós temos uma inflação que na altura era 0,5% e este ano fala-se que até 7% ou 8% e nós já, nem nos anos 70, acho que é a última vez que tínhamos inflações desta grandeza. Isto não aconteceu nos últimos 40 anos. Mas não é comparável. Sendo certo que o dinheiro não há de vir do Estado, não é? Pronto, ia dizer ontem, ia dizer, porque era a sua pergunta, onde é que vamos buscar? Há uma componente que é importante, que a revisão permite ir buscar à outra gaveta. Nas revisões, não nas modificações, a modificação só mexe dentro da gaveta. Na revisão pode ir buscar à outra gaveta. E aqui acontece, e se me permite explicar-lhe aquilo que me disse há pouco, a Câmara tem muito dinheiro. Algumas verbas que estavam previstas para obras, não é? Que já não vão avançar. É isso que vai ter que acontecer. E não é só connosco. Nós tivemos um encontro de autarcas em Viseu há muito pouco tempo, havia um presidente da Câmara do Interior que dizia: eu já gastei o que tinha para obras e já gastei aquilo que tinha para receitas correntes. Pergunto como é que eu vou viver até... Despesas correntes. Como é que eu vou viver até ao final do ano? Não tenho dinheiro, vou-me tornar insolvente. Isto é um drama para as pequenas, nós não, ainda temos ali. E, qual portanto, é o critério? Aquela verba que existe e que nos diz que a gente tem aquele dinheiro todo no banco, está naquela gaveta do investimento. Se os investimentos fossem todos feitos conforme estão no orçamento, aquela gaveta ficava vazia. Portanto, não podemos dizer, porque é que a Câmara tem aquele dinheiro e depois não está a reclamar que tem que gastar 1,5 milhão. Porque aquela gaveta está destinada a obras. E neste caso, qual é que é, de que forma é que vocês vão a esta obra e não vão àquela? Qual é o critério? É uma decisão. Para tem que retirar essas verbas? Onde é que a gente foi buscar? Vamos buscar, essencialmente, obras que não estejam prontas para poder lançar, que estão em projeto, o projeto não está aprovado e, portanto, sabemos que até ao final do ano não vamos ter capacidade de a fazer. Aquela obra arrasta para 2023, não apaga, não eliminamos, arrasta, mas até o final, até dezembro, não vamos ter aquele dinheiro ali parado, precisando nós daquele lado. Uma componente que a Carla perguntou também é como é que nós temos capacidade, ou podemos, ir buscar mais receita. Em municipalidade, temos que ir buscá-la. Vai ser aos contribuintes marinhenses? Vamos ver. Para já não é esse o caminho. Não tem sido esse o caminho, não é essa a forma. Mas isto é tal e qual como em nossas casas. Se nós precisamos de ir buscar mais receita, algum lado vai ter que ser. Ou reduzimos a despesa, e isso acontece-nos, ou então temos que ir buscar receita mais a um lado. Ou trabalhamos mais, ou procuramos mais. Por exemplo, existe nos processos de delegações de competências taxas que vêm dessas delegações de competências que a Câmara não tinha. Eu recordo-me que quando a gente fala de delegações de competências parece que estamos a falar só da educação e da saúde e da área social. E não é verdade, nós recebemos 21 delegações de competências. A maior parte delas foram recebidas no dia 1 de janeiro de 2021. Essas delegações de competências trazem taxas que têm que ser recebidas. A Câmara não tinha preparado essa transição. Quer dizer que nós não estamos a receber essas taxas. A questão das multas, por exemplo, não é? Multas, a questão... Ainda não está resolvido esse procedimento? O das multas, sim, nós resolvemos, estamos a resolver. As multas de trânsito, não é? As multas de trânsito têm uma componente que tem que ser, que vêm para a Câmara e que não estavam a fazer-se, e agora fizemos. Aliás, há pessoas a receber multas agora do ano passado ainda, não é? Não prescrevem, portanto ainda estão a fazer-se. Agora, isso não existia, nós fizemos um acordo de reaver, isso não está completamente bem feito, não está a correr tão bem quanto eu desejava, mas neste momento já estamos, a Câmara já ultrapassou isso. E repare, só nas multas, eu não quero dizer fazer como fez o Presidente Carlos Moedas, que meteu limitadores de trânsito 50 e 50 e arranjou uma fonte de riqueza medonha. Eu estive com ele ainda esta semana e lhe pergunto, Presidente, eu também gostava de fazer uma coisa dessas, porque ele agora... E são valores muitíssimo significativos em multas. Olha, eu deixo-me dizer que havia aqui algumas ruas que os moradores me pediam para eu fazer isso, que é aquelas ruas onde se passa com muita velocidade e que as pessoas até pedem para meter
lombas e assim, semáforos, calmias de trânsito, se fizéssemos lá uma coisa dessas, melhorava a vida dos cidadãos e melhorava a vida da Câmara em termos financeiros. Mas está tentado a avançar. Pode ser uma solução. Porque se calhar melhor até que as lombas. Quem vive ao pé de lombas, perguntem-lhes o que é a instabilidade de viver ao pé de umas lombas. Com o carro a passar, pum, um caminhão vazio, pum, perguntem o que é. Eu percebo quando o cidadão nos pede isso, porque o cidadão está farto de ver o transeunte a passar a uma velocidade incrível, com o perigo que é uma criança, é verdade, mas tem que se pensar muito bem se a solução, a gente tem um estudo de mobilidade para nos aconselhar isso, para procurar isto. Mas deixe-me voltar às taxas, porque isso me parece bem. Há taxas que a gente ainda não estava a cobrar, temos que cobrá-las. Se me perguntasse, essas taxas que vão resolver estes milhões, não é. Nós todos, o Estado, o país, se calhar o mundo, vai viver momentos difíceis. Vamos ter que viver, porque nenhum de nós vai continuar a pagar gás e águas e combustíveis a estes preços astronómicos, para não falar dos produtos de supermercado, não é? Que todos os dias, quem vai lá sabe, os valores estão a subir. Portanto, isto vai ser significativo. Nós vamos tentar evitar incutir mais nos municípios, agravar-lhes mais a vida, não é? Mas temos aqui este compromisso, vamos ver até quando é que a gente vai conseguir aguentar isso. Vamos avançar, mas ainda falando sobre os custos energéticos, depois de passarmos para outros temas, os particulares, como já referiu, e as empresas também estão a sentir estas dificuldades. Neste último ano já teve a oportunidade de reunir com os empresários para tentar perceber as suas dificuldades e eventualmente ajudar a encontrar soluções? De todos nós, das nossas atividades económicas, e todos vamos sentir isso, há uns mais gravosos que outros. Quem é muito dependente de energia está aflito. E nós, na nossa terra, essencialmente estamos a falar das vidreiras. As vidreiras, essencialmente, têm um custo significativo nas suas despesas, é o gás, e o gás para as vidreiras, o gás natural, não subiu apenas, desculpem o apenas entre aspas, aquilo está a subir para as nossas casas. Que está a subir já alguma coisa, já todos recebemos lá em casa, não é nada disto. Não há nada disto. Para que, se calhar, até os nossos municípios percebam, há vidreiras que Deus queira que se aguentem, mas têm que ter uma capacidade muito grande para poder suportar os custos do gás. Porque o gás não aumentou uma vez, ou duas, ou três, ou quatro. Os valores do gás natural para as empresas de vidreiras têm valores, algumas delas, de 10 vezes o que faziam neste mês, o ano passado. Isto é doloroso, é brutal. A gente vai falando com as empresas, nós, a autarquia, não temos capacidade de lhes poder vender gás ou de lhe arranjar uma solução, não temos, bem gostaríamos, temos feito isso junto do Secretário de Estado, quando encontramos, sensibilizá-los para as necessidades que têm as vidreiras, e eu digo vidreiras que é as que nós temos, é evidente, as cerâmicas, as cimenteiras, tudo que precisar de muito gás está com muita dependência, e temos aqui um processo de volatilidade que a gente não sabe onde é que isto vai terminar. Aqui o nosso papel tem que ser um papel de ouvir, perceber, incentivar e, junto dos organismos do Estado, tentar sensibilizá-los que a ajuda que o Estado está a fazer às vidreiras é muito pouco. Temos que ajudar mais. E as vidreiras são um fator importante, não só na nossa comunidade, mas no país. É uma entidade que exporta, que gera riqueza, que gera postos de trabalho e, portanto, tem que ser tida em conta. Sim. Portanto, é um assunto ao qual também está a dedicar a especial atenção. Sim, tenho falado com alguma regularidade enfim, os responsáveis das vidreiras e estou preocupado. Confesso que é uma preocupação. Se estamos preocupados internamente com valores destes, que aumentam 2, 3, 4 vezes, imagino que é numa empresa em que, dizia-me aqui há dias um empresário, que se calhar a partir de janeiro o preço do gás fica mais caro que o preço do que ele vende o produto, para percebermos a dimensão. E, portanto, situações muito complicadas. Olhando para o nosso território, nós temos 3 freguesias e cada uma delas, neste momento, é liderada por uma força política diferente. Temos na freguesia da Marinha Grande o Mais MPM, que venceu as eleições.
Na freguesia da Moita temos a CDU e em Vieira de Leiria o Partido Socialista. Como é que tem sido a sua relação com as freguesias e com os diferentes interlocutores e em que medida é que tem sido possível dar resposta às reivindicações que os presidentes de junta lhe têm feito chegar? Deixe-me dizer que eu tenho tido a preocupação neste ano e gostaria de ser capaz de o manter pelo menos até meados de 2025, que é dizer o seguinte: nós fomos eleitos por grupos de cidadãos ou por partidos políticos, mas isso foi o ano passado. Estes 4 anos nós não deixamos de pertencer, cada um de nós, aos grupos que pertencemos, mas temos que nos focar essencialmente naquilo que é essencial. O que é essencial aqui? É os cidadãos, sejam munícipes, sejam fregueses, é aquilo que estamos em causa. E, portanto, aquilo que tem sido a nossa conversa com os presidentes de junta é explicar-lhes a questão da coesão territorial. O que nós estamos a querer fazer, ou o que nós pretendíamos, é que as dificuldades que são colhidas na galeota se fossem as mesmas na albergaria ou na moita. Ou seja, aquilo que são os desafios que temos para pegar em cada uma das terras, dos lugares, independentemente das freguesias, devem ser tidas em conta de igual modo. Não gostava, não quero de todo estar a olhar para uma freguesia diferente da outra, prefiro que nós comparemos lugares, e os lugares podem ser em qualquer uma das freguesias. Esse tem sido, ou é essa a nossa preocupação. É evidente que estamos atentos e ouvimos também as preocupações daquilo que são os senhores presidentes de junta. Naturalmente eles estão muitas vezes mais próximos dos cidadãos, apesar de que eu creio poder dizer que muitas das vezes também falo com eles e estou perto deles, mas é evidente, são os que estão no dia-a-dia no terreno. Fazemos uma conversa, temos tido conversas e as coisas têm corrido relativamente bem. Uma das críticas que vem da freguesia da Moita, já não é deste mandato, já vem de mandatos anteriores, é precisamente a questão do PDM, Plano Diretor Municipal, que eles não dispõem. A Câmara está a fazer trabalho nesse sentido. Agora a Junta de Freguesia da Vieira também quer uma ARU, uma área de reabilitação urbana, para poder de certa forma também fazer obras com alguns apoios. Para quando uma resolução deste problema do PDM? Quando é que estes autarcas vão ter esta situação resolvida? A questão do PDM, o nosso PDM é de 1995. Os PDMs devem ter uma revisão de 10 em 10 anos. E muitas vezes durante esses 10 anos ainda têm algumas modificações e alterações ao seu PDM. O nosso, tendo tantos anos, temos tempo demasiado até não ter o nosso PDM. Foi um desafio que nós aceitámos assim que chegámos, que nos empenhámos e que temos, na medida do possível, trabalhado. Há uma empresa que está a trabalhar neste processo, nós temos uma divisão praticamente a tempo inteiro a estudar e a trabalhar no PDM, estamos na fase 3 do PDM. Temos recebido inúmeros pedidos de munícipes a questionar já sobre o PDM, e estou a falar com dezenas, se calhar centenas de respostas que vamos dar aos munícipes, e portanto nesta fase é uma fase em que já há diagnóstico do PDM, portanto foi a fase 1, a fase 2 foi uma fase já da interpretação e da apresentação à Comissão de Acompanhamento, estamos na fase 3, que é a fase onde vamos definir essencialmente aquilo que é o nosso projeto de PDM. Nós, assim que ele estiver pronto, vamos colocá-lo à discussão pública, vão estar 30 dias em que os cidadãos vão ler, interpretar e fazer questões. Quando é que se prevê que possa... O que é que se está a prever? Nossa previsão é que até o final deste ano nós consigamos colocá-lo. Tem sido um trabalho muito difícil, tem sido um trabalho muito árduo, mas tinha que isso ser feito. E se é verdade que estamos a falar da revisão nas freguesias de Marinha Grande e na freguesia da Vieira, na freguesia da Moita não havia PDM, não há neste momento PDM, e por isso aí não é um caso de revisão, é um caso de criação de um PDM, porque não existe PDM para a Moita. Eu espero que em meados do próximo ano nós tenhamos o PDM aprovado. Nós já fizemos na Comissão de Acompanhamento a inscrição a todas as entidades que connosco interferem, que são quase 30,
delas todas, 29 deram pareceres favoráveis, algumas com condições, que estamos a resolver pontualmente e a reunir com eles. Houve um que disse que não e, portanto, temos que também com ele, já reunimos, estamos à espera de conseguir ultrapassar também as questões com ele, mas essa é um ponto que está no caminho, está a ser feito. Eu conto tê-lo, é que me digo, neste prazo, temos PDM na Marinha Grande, sim. Nos últimos meses tivemos duas situações que mexeram com vários setores da sociedade marinhense. Por um lado, o atraso na atribuição dos apoios ao associativismo e que foram também considerados insuficientes, tendo em conta as dificuldades que as coletividades atravessam e que foram agravadas pela pandemia. E depois tivemos agora mais recentemente o arranque do ano letivo, em que havia uma expectativa de se poder dar um determinado apoio às famílias no início do ano letivo e o que aconteceu é que ficaram sem apoio nenhum. Como é que estas duas situações aconteceram, sobretudo esta última? Foram erros? Foi impreparação da parte de quem tratou dos processos? Deixa-me dizer, são situações que, embora complementares ou pelo menos existentes no iguais, não são exatamente iguais. A questão dos apoios teve a ver essencialmente com a aplicação do regulamento que foi aprovado na reunião de câmaras e foi aprovado na Assembleia Municipal por todas as forças políticas. Aliás, ele foi concebido por todas as forças políticas, foi colocado em prática, tem aqui arestas a limar, mas efetivamente há aqui uma melhoria significativa em relação àquilo que era no passado sobre os apoios. Quando diz que realmente os apoios não foram suficientes ou não foram aquilo que era, eu diria que a maioria dos apoios que foram dados foram em valores superiores àqueles que foram dados no passado. E isso é relevante. Há aqui um fator que alterou significativamente, é que, por exemplo, o ano passado foram dados apoios a 18 entidades e este ano demos a 37. Naturalmente, ao dar a 37, tem aqui um conjunto grande, significativo, maioritário até, de entidades que nunca tinham recebido, passaram a receber, justamente porque também trabalham, participam no associativismo e nas suas atividades e, portanto, puderam candidatar-se e tiveram direito. Naturalmente, que quem recebeu menos não ficou satisfeito. A justificação de quem não recebeu menos foi clara. Cada uma das entidades que não recebeu menos explicou-se-lhe o porquê, explicou-se-lhe a razão de ser e creio que foram entendíveis. Foi muito mais tempo, mais longo do que aquilo que nós estávamos à espera. Também aqui teve a ver com a questão da mudança da reestruturação orgânica, que só chegou em abril, e isso complicou-nos a nossa vida em termos da entrada em vigor ou entrada dos apoios. A outra questão da educação foi uma questão que nós acreditámos na experiência que vinha do passado e na vontade que já existia do passado de todas as forças políticas, que o modelo que usávamos não era o modelo correto. E não era um modelo correto por uma razão simples. O que é que se fazia? Fazia-se um concurso público internacional, ganhava uma empresa, essa empresa já ganhava com um valor abaixo daquilo que era o preço base, por obrigação teria que ser, mas às vezes com um valor dignificativo, e depois, porque era muitas vezes longe daqui, não dava o apoio suficiente, não suportava os seus próprios colaboradores, e nós, recordo-me nos outros anos, sempre falávamos que não era este o processo. O processo era criar condições para que pudéssemos ter efetivamente um processo mais do que um ano em que houvesse estabilidade tanto da parte dos formadores, da parte dos auxiliares, mas também da parte dos pais e dos alunos. Era um desejo de todos tínhamos este desejo. E o que é que correu mal? E nós fizemos o que parecia fazermos corretamente. Pedimos um parecer jurídico se era possível fazer desta forma, o parecer jurídico veio positivo, disseram que sim, e nós avançámos com este processo. Esse parecer jurídico foi dado pela Câmara? Não, técnicos foi da Câmara? Foi um consultor externo, enfim, uma entidade, não é apenas o nosso serviço jurídico, com todo o respeito que temos, que também depois consolidou o que nos chegou de fora, e não era um processo que fosse único no mundo, ou no país sequer. Existem outras autarquias onde isso existia. Não existia na nossa, e portanto não foi aceito pelo Tribunal de Contas. Nós respeitamos, não concordámos, e manifestámos isso, mas o Tribunal de Contas nesse aspecto é soberano, tomou esta decisão e isso complicou tudo o que nós tínhamos previsto. Complicou não só o processo do momento em que devia entrar, como complicou aquilo que era
um processo que queria de melhoria condições, e isso não conseguimos fazê-lo. Neste momento já temos a AECs e a AFSICAVs, o processo já está em andamento, e portanto dentro em breve vamos ter a AFSICAVs. Temos a AECs a conta-gotas, há escolas onde só há um professor ainda para mais de 100 alunos, porque lá está, ganhou uma empresa que não é do Conselho, e penso que estará a ter algumas dificuldades de recrutamento. A Câmara tem nota dessa situação? E estamos a resolvê-lo. Ainda ontem tivemos numa escola, exatamente, que tinha um problema desse, e em cada um deles está a ser resolvido o problema. Era isso que nós queríamos evitar, é isso que nós queremos evitar no ano que vem. Mas eu pergunto-lhe muito diretamente se é admissível que a Câmara, não tendo conseguido prestar o serviço dessa forma, onde já percebemos também que o objetivo era melhorar as condições para todos, quer quem presta o serviço, quer quem o recebe, se é admissível que a Câmara não tenha conseguido encontrar uma solução para os pais que se veem obrigados agora, e até ao final deste mês de outubro, a ir buscar as crianças até às 5h30. Eu não sei se o termo é ou não é admissível. Nós compreendemos a dificuldade que existe, compreendemos. Também somos pais e avós e, portanto, também temos essa necessidade e acho que a vereadora já o fez e eu também faço aqui publicamente, a pedir desculpas a que esteja a acontecer. Naturalmente isto não era desejável. Nós acreditámos pela informação que tínhamos que ia correr bem. Não tínhamos à data, qualquer data que fosse correr mal e portanto, essa era uma circunstância que nós não pusemos em causa, porque para nós existiam outros municípios onde isto podia estar a acontecer e aqui pensávamos que ia também acontecer bem. A vereadora Ana Alves Monteiro, que é também a sua vice-presidente, sai de alguma forma fragilizada desta situação? Deixe-me dizer que a Ana Alves Monteiro a vereadora teve aqui uma postura que foi, primeiro, deu sempre a cara, ela não se escondeu, não fugiu, assumiu aquilo que tínhamos acontecido. Creio que o termo fragilizado não, creio que quando a gente tem uma dificuldade tem que encontrar uma solução, que foi isso que nós tentámos sempre fazer e quando a dificuldade, o desafio aparecia, demos a cara, viemos cá fazer e portanto isto faz parte de todo um caminho que estamos a percorrer e que queremos naturalmente durante estes 4 anos melhorar, de maneira que para o ano e nos outros anos isto não aconteça e que tenhamos aquilo que era o objetivo inicial, melhorar as condições dos pais, ter mais salas. E isso conseguimos, nós subimos significativamente também as salas e as salas são salas que naturalmente têm que ter auxiliares e têm que ter educadores e portanto têm custos e nós não hesitámos em que isso se avançasse com isso. Essa parte não correu mal porque era esse um objetivo, melhorar, vamos melhorar no futuro sim. No início deste mandato atribuiu pastas aos 2 eleitos do Partido Socialista, como é que tem sido a relação com eles neste último ano e que expectativas, sei que tem algumas expectativas face à nova liderança da Conselhia, se poderá haver alterações nesta relação? Olha, deixe-me dizer que o trabalho, ainda há pouco eu falava-lhe isso em relação às juntas e aqui vou-lhe falar exatamente em relação ao nosso executivo. Nós tivemos eleições o ano passado, nessa altura fizemos a luta política que tínhamos de ter feito, os marinhenses tiveram a sua decisão e eu, da minha parte, nunca me esqueço e continuo sempre a agradecer a confiança que tiveram em nós, ou que pelo menos depositaram em nós, e portanto a partir daquele momento tento sempre fazer essencialmente a luta pelos bem-estar, pelas melhorias das condições de quem aqui vive, a satisfação das necessidades de quem vive ou visita ou trabalha. Esse é o nosso foco. A parte política, essa eu minorizo-a. Nesta altura não me parece que seja a parte que seja focal. Temos um mandato para 4 anos, deixem-nos em 4 anos trabalhar. Ao fim de 4 anos, vamos ser outra vez levados a urnas. E os marinhenses, nessa altura, decidirão. E se nós não conseguirmos resolver os problemas, satisfazer as pessoas, os municípios, naquele dia, quando forem colocar lá o voto, têm a possibilidade de o alterar. Nesta altura, o que é que nós temos? Temos um mandato para 4 anos, temos um ano de mandato em que tivemos 5 vereadores com pelouros, não temos 7, mas eu oferecia 7, os 5 que temos, trabalhou muito bem, estou muito satisfeito com o trabalho que fizemos com os 5, e os 5, estou-lhe a falar, o vereador Ana, o vereador João, o vereador Fragoso e a vereadora Laura, é assim que eles são. Não têm cor nem clube, não sei qual é o clube deles, nem quer saber. Mas têm. Eu não escondo que eles tenham. Sei é que eles, enquanto profissionais, enquanto vereadores da Câmara,
comportam-se como tal. Como eu, enquanto Presidente da Câmara, sou Presidente dos marinhenses, não sou Presidente do Mais MPM. Isso ficou lá atrás. Mas concorda que se estes 2 vereadores eleitos nas listas do PS deixarem de dar apoio ao Executivo do Mais MPM, aos 3 eleitos, fica numa situação um bocadinho mais complicada para gerir a Câmara? Deixe-me dizer que desde 93, quando o Presidente Álvaro Órfão ganhou pela primeira vez a Câmara, desde então só houve uma vez que houve uma maioria. Foi em 97, em que houve 4 do PS e 3 do CDU. Todos os outros anos sempre se governou sem maioria. E, portanto, também não é por isso que nós não iremos governar. Mas vai ter mais dificuldades. As dificuldades são inerentes. Os últimos mandatos em que não havia maiorias e alguns processos não avançavam ou tardavam em avançar pela dificuldade também em alcançar os falados consensos. Eu não faço ideia se a relação dos processos muitas vezes não terem andado eram chamados falta de consensos. Eu confesso que, pelo menos nos 8 anos que eu tive, não foi verdade. Não era por isso que os processos não andaram e não andavam por outros motivos que eu agora conheço. E não eram muitas vezes as questões políticas. Que motivos eram? Motivos, muitas vezes, da própria inoperância do exercício da atividade que levava a fazer isso. Eu recordo, durante 8 anos, não me recordo de um projeto que tenha ido à reunião de Câmara e que tenha sido chumbado. Ou por outro, recordo-me 1 ou 2, mas em milhares daqueles que foram decididos na reunião de Câmara, 1 ou 2, nem sequer é amostra. Portanto, é a mesma exceção. Não, esse não é o caminho, creio que vai correr muito bem. Ainda agora falava, em casa dos outros eu não mando na nossa, e na nossa a coisa está a funcionar muito bem. Estou muito satisfeito com os 4 vereadores que comigo fazem o Executivo Permanente e, portanto, acho que vamos continuar a trabalhar bem. É a minha percepção. Com as 2 vereadoras que estão na oposição, digamos assim, que foram eleitas pela CDU, como é que tem sido esta relação e se pondera, eventualmente, feito este balanço após o primeiro ano de mandato, voltar a oferecer pastas? Olha, deixe-me dizer que a relação que eu tenho com os outros 6, não é? Nós 7, é uma relação muito cordial. É a minha opinião, cordial, educada, da minha parte, pelo menos. É uma relação que não vejo de todo que seja uma relação difícil. Temos tido algumas reuniões de Câmara assim um bocadinho mais agitadas, com críticas mais... Carla, deixe-me dizer o seguinte, agudas, as críticas, assim. Quando as críticas são justas, são bem admitidas, muitas das vezes a crítica também nos serve para melhorar, e eu aprendo isso, sobretudo quando ela é justa, eu repito, justa, e portanto não leva a mal. O tom, isso cada um tem o seu, não vou dizer nada disso. Sei que, se calhar, muitas dessas posturas que me fala, são posturas que já vêm num passado e os resultados foi o que vimos nas eleições, ou que temos vindo a ver nas eleições. Portanto, creio que não é esse o caminho que nós devemos portuar. Nós estamos ali, essencialmente, para defender os municípios, atender propostas, ouvir as pessoas e sermos capazes de resolver o problema dos municípios. Portanto, por isso estamos eleitos. Posso concluir das suas palavras que, findo este primeiro ano de mandato, está satisfeito com a solução governativa que tem no Executivo e é assim que se irá manter? Não, o que eu lhe disse é isto, eu vivo com o que tenho, como lhe digo, não mando em casa dos outros, fiz aquilo que me competia e que eu tinha assumido fazer, que era oferecer pelouros a todos. Agora não posso obrigar ninguém a fazê-lo, isso não posso. Mas pode voltar a oferecer? Sempre, mas posso voltar sempre. Mas está a pensar em fazer isso? Ouça, quando isso for uma necessidade, imagine o quanto teria sido bom se eu tenho tido a sorte, e agora não digo de outra forma, embora a sorte aqui é um termo se calhar abusivo daquilo que é o termo, mas se temos tido possibilidade de estar a gerir com 7 pessoas, pode ter a certeza que seria diferente, com toda a certeza, e provavelmente seria melhor. Isso era a minha vontade. Agora não posso, de maneira nenhuma, obrigar a que outras pessoas o façam. Não, isso não me peço, eu não vou fazê-lo. Com esta nova liderança da Conselhia, caso os vereadores eleitos nas listas do PS mudem de postura, pondera então nessa altura fazer o convite à CDU? Olha, o futuro a Deus pertence. Digo-lhe o presente e o de hoje, tenho feito, ainda hoje estivemos reunidos, estivemos a conversar, estivemos a decidir situações, não senti qualquer diferença, creio que temos uma semana já de novo
nova direção no PS, creio que é isso. Não faço ideia do que é que houve internamente dentro do Partido Socialista. O que lhe posso dizer é que nos vereadores do PS, que lá estão, a Ana Laura Baridó e o António Fragoso, temos tido um comportamento como tivemos desde que tomámos posse. Portanto, não vejo qualquer diferença e, portanto, vou continuar a acreditar que é assim que vamos ter até o fim. Eu julgo que nesta altura o Executivo já estará a preparar o próximo orçamento camarário para o ano 2023. Há um ano, quando apresentou o orçamento que está em curso, referiu que era um orçamento de continuidade, portanto o Executivo também tinha tomado posse há pouco tempo. O próximo orçamento como será? Um orçamento de mudança, de ruptura? Não será ainda a mudança total que eu quero, não é. E não é porque, quando eu disse que era e era verdade, fizemos um de continuidade, não previa que tivéssemos tantas alterações nesta vida de 2022 como tivemos. E isso perturbou claramente a gestão da Câmara. Não era previsível aquilo que falámos, a delegação de competências, virem 200 pessoas de um dia para o outro, termos as despesas correntes a dispararem, isto não era nada previsível e neste momento temos aqui como duas componentes fundamentais. Há obras em curso, para esse tem que haver dinheiro, há custos fixos, as despesas correntes fixas, tem de haver dinheiro e depois, sim, vamos fazer a parte do orçamento, aquilo que estamos comprometidos com um caderno de encargos que entregamos quando ganhamos eleições. No fundo é isto que é orçamento. Se me perguntar, mas é obras, assim... E obras concretas que já tenha? Sim. Quais são? Eu espero, olha, até o final de 2022, espero ter aqui algumas obras terminadas. A doutora dos Altos Picotes, espero que ela esteja feita. A questão da água na Amieira, em Picassinos, na Petrolheira e na Tujeira também espero que estejam feitas. A Rua do Sol, também é uma rua que está a fazer infraestruturas, que estava muito deficitada. Aliás, se recordam, havia um senhor que vinha frequentemente às nossas reuniões falar desta rua, porque quando chovia entrava-lhe água em casa, era essa a razão, não é que o senhor fosse indelicado, nunca foi. O espaço público em frente ao Casal de Malta, também creio que até o final do ano vai estar terminado. Há uma outra obra que é a cobertura do bloco 1 e 8 no Casal de Malta, que ainda estava em fibrocimento, está em obra, que nós também estamos a fazer conta que esteja terminado. A Largo da Passagem, na Vieira, Leiria, também penso que também vai estar terminado até o final deste ano. A obra que fica na Avenida da Liberdade, aquele loteamento também vai ficar terminado. Portanto, estas são as obras que nós contamos terminar até o final deste ano. E, portanto, este está no caminho. No ano que vem, naturalmente, há obras que a gente aqui tem, que estão encaminhadas e queremos fazer. Nas duas freguesias, a Rua das Sedas, por exemplo, essa já está em obra, esperamos terminá-las no próximo ano. Há aqui também outras obras na Moita, obras na Marinha, que temos algumas em termos de saneamento, que temos aqui a falar. Há obras que vão ser iniciadas, espero, durante 2023, e que o projeto é que até a final do mandato estejam prontas. Por exemplo, a Cresta e Vima é uma que vai ficar aí, a residência de estudantes na Albergaria Nobre também, o saneamento nas Trutas, por exemplo, que também foi uma reivindicação justa, e aqui também o saneamento do Pilado, que também houve tempo, e na Garcia, que é saneamento que também pensamos fazer, e portanto são as obras que nós estamos a fazer. Não estou a fazer de 23, estou a falar no mandato. E a piscina municipal? Não. A piscina municipal também. Só ouviu falar nos últimos meses? Sim. Por acaso é um tema muito interessante as piscinas neste momento, porque as piscinas funcionam para a Câmara Municipal como funcionam os fornos de Santos Barosa. São os principais consumidores de gás. Eu estava a falar das que ainda não existem. Eu estou-lhe a falar das que existem e daquelas que existirão. Isto porquê? Porque, efetivamente, é um custo muitíssimo grande. Nós queremos continuar a pensar fazer a piscina. A fase da piscina, neste momento, está em fase de projeto muito adiantado. Portanto, aquilo teve aqui um procedimento que tem que ser obrigatório por lei, uma por avaliação, volume, não é? Uma avaliação. Portanto, a empresa que faz, e há uma empresa que depois que fiscaliza o projeto, e depois andam ali, não vou dizer em ping-pong, mas um diz que não está ainda correto, o outro tem que corrigir, depois, e estamos nessa fase, mas estamos muito próximo deles chegarem a um entendimento e dizerem, sim senhora, este é o projeto e vamos para a frente. E queremos fazê-lo. Apesar de, como estava a dizer, que temos um consumo de gás muito elevado.
Há municípios hoje a discutirem o fecho das suas piscinas. Posso dar um exemplo. Um presidente que jantou comigo um dia destes, São João da Madeira, está a pensar fazer isso. E eu perguntei-lhe, mas porquê? Porque não tem capacidade financeira de pagar gás. Posso dizer-vos quanto é que nós neste momento gastamos de gás mensalmente nas nossas 2 piscinas. Quanto é? 33 mil euros. Já ponderaram baixar um bocadinho a temperatura? Um grauzinho ou 2? Não sei não ajuda? Se as pessoas que são utentes das piscinas gostariam disso. Sim, temos que otimizar o processo, não só naquelas piscinas, mas em todos eles. Nós estamos aqui, por exemplo, num processo da iluminação, ainda agora falávamos da iluminação pública, num processo que temos que investir claramente na transmissão rápida para LEDs. Nós somos um município, somos um dos municípios da CIMRL que temos mais mudança para LEDs, mas estamos longe do fim e vamos ter que investir aí. Não é possível continuar a pagar iluminação a este valor, não é? Temos que passar a usar LEDs. Faz sentido ter iluminações de Natal quando temos estes preços na energia? Nós não podemos deixar de ter Natal. O Natal vai ter que continuar a existir, por muito doloroso que nós tenhamos, bem sei, doloroso e custoso, porque nos toca a todos nós, mas se nós deixamos de ter tudo, deixamos de ter Natal, então é que tornamos ainda mais tristes, mais pobres. Vamos ter que tentar minimizar, vamos tentar rentabilizar esse processo. Vamos tentar fazê-lo, mas vamos ter que ter Natal, porque pelo menos é a festa da família, é a festa onde nós mais nos aproximamos uns dos outros, é uma festa claramente dos municípios, temos que ter. O tempo passa muito rápido, de facto eu queria só agora colocar aqui mais 2 ou 3 temas e pedir-lhe respostas mais objetivas. Falámos em piscinas, piscinas de São Pedro de Moel. Sim. Há novidades? Deixe-me dizer que sim, há novidades neste contexto. Há uma evolução da discussão, nós reunimos com alguma regularidade com os donos da piscina, aquilo tem um dono, com a empresa. Já lhes explicámos claramente que há ali dentro daquele espaço 2 contextos. Um contexto depende de nós e outro que não depende de nós. Existe, partindo do lado do mar para a terra, uma primeira faixa, que é a areia, que depende da Câmara, foi uma das delegações do regime hídrico que nós recebemos, e portanto os concessionários passaram para nós, e depois existe uma faixa chamada à margem, que é uma faixa de salvaguarda, que depende da APA, e que tem características e regras muito próprias e até no urbanismo muito rigorosas. Essas regras já são conhecidas há alguns anos, não é? Isso. Têm sido agravados que o POC foi agravado porque consolidou. E nessa faixa, o que a APA diz, ou escreve, ou que está escrito em lei, a APA só digamos, põe em prática o que diz a lei, é que naquela área eles não vão deixar construir nada de novo. Vão deixar reconstruir o que lá está, e mesmo assim, qualquer modificação... Não vai ser possível construir em altura? Jamais em altura, e nessa zona da margem, essa sim, não vai ser possível construir nada de novo. Possivelmente aquilo que é o edificado hoje, que a maior parte dele fica nesta margem, a única coisa que vai... E as piscinas propriamente ditas vão ser requalificadas. Isso provavelmente poderá vir a ser feito. E os donos mantêm o interesse Sim, em reabilitar o espaço? Exatamente, mantém com este contexto. Naturalmente, eles querem rentabilizar aquilo que investiram lá. Fazer esta edificação muito provavelmente não lhe trará muitas mais-valias, traz-nos custos. Porquê? Porque não é a partir daqueles edifícios que existiam, onde existia até o antigo sala de cinema, né? Ou, por exemplo, a dizer isso, mais as zonas dos balneários, portanto, tudo isso poderá vir a ter que ser requalificado, mas sempre requalificando, não alterando muito daquilo que ali está, que a APA não vai deixar. Mas há uma outra componente, que é a componente que fica entre essa questão da margem, vamos dizer, do edificado que hoje está, até à estrada, no espaço acima, onde tem o passeio, onde tem um estacionamento e a estrada. Esse espaço é um espaço que depende da Câmara, ou seja, somos nós que podemos legalizar ou legislar ali. Legalizar. E então aí, sim, é aí que nós temos estado e estamos a fazer esse trabalho com a empresa. Tentar justificar-lhes, demonstrar-lhes o que é possível ali construir. Nem encosta, de maneira que aquela construção que ali seja feita, seja possível de eles rentabilizarem o negócio.
Portanto, é este que é o desafio neste momento, é poder ver o que é possível ali construir, nessa zona que fica, como eu digo, entre o edificado e a parte do estacionamento, e que permita à empresa rentabilizar o seu negócio. É isto que tem sido a nossa discussão com eles. Neste momento está do lado da Câmara em demonstrar ao investidor o que é que pode ou não pode fazer? Já não está, aí então já demonstramos. Já lhe chamámos cá, e não foi há 1 ou 2 semanas eles aqui tiveram, e onde lhe mostramos o que é possível edificar ali, o que é possível em termos do nosso PDM, em termos do nosso RJUE, e portanto tem que se cumprir essas regras, e aquilo que pergunta-se é em altura, não, nunca será mais de 2 pisos. Ponto. São Pedro não vai permitir isso, 2 pisos e uma cave, em que a cave não é para ser habitável, é para meter um carro. Portanto, é uma cave, isto é possível fazer, mas depois tem distâncias às bermas, enfim, tem aqui algumas regras da construção do nosso PDM que eles têm. Eles neste momento sabem isso, discutimos com eles, estão nesta fase eles a analisar, a perceber se aquilo que podem edificar ali lhes é compensador em termos financeiros para poder depois construir essa parte e tirar a rentabilidade. Exatamente. Mesmo já quase para terminar, passaram-se praticamente 5 anos já sobre o incêndio que devastou a nossa mata. O Aurélio Ferreira foi muito crítico enquanto vereador sem pelouros da atuação do Governo, nomeadamente do ICNF, e que se deveria exigir. O que é que já fez no último ano e que resultados é que já tiveram essas exigências? Olha, deixe-me dizer que as exigências deram passos largos. Desde 2017, que faz amanhã 5 anos, no sábado, dia 15, faz 5 anos que nós aqui fizemos, temos uma relação com o ICNF hoje que é uma relação cordial e é uma relação permanente. Nós temos mais ou menos acordado, pelo menos uma vez por mês, nos encontramos para discutir o que se está a fazer e como é que se está a fazer. Tenho tido permanentemente, não só com a delegação regional, mas também a nível nacional, reuniões e discussões sobre estes assuntos. Ainda há 2, 3 semanas estivemos aqui com o Secretário de Estado das Florestas, onde este é um assunto que é um assunto extremamente importante. Isto por uma razão simples. O ICNF, na minha ótica, e por isso eu era crítico, não cumpriu aquilo que eram os desígnios dos marinhenses, que era, agora que ficámos sem mata, e sabemos que dificilmente no nosso tempo vamos ter um pinhal e jamais um pinhal igual ao que cá tínhamos, mas é preciso investir, é preciso reabilitar. E há aqui componentes da qual o ICNF, nos primeiros 2, 3 anos do pós-incêndio, creio que não atuou, não foi célere, não foi. E isso, penso que foi a primeira reunião que eu tive quando aqui cheguei em outubro, foi exatamente com o ICNF dizendo-lhe isso. E aqui eu agora não vou distrair, agora já falo na primeira pessoa. Na altura mandava recados, que eu nunca tive uma reunião com o ICNF, nunca tive e portanto não o fiz. E filo e disse, e acho que há uma mudança na postura, há uma mudança no relacionamento. Há aqui uma coisa que é importante, eu sou representante dos marinhenses. Eu tenho uma relação com o ICNF como todos os marinhenses, mas há uma coisa que eu quero que percebam. Nós não podemos viver sem o ICNF. Nós temos 2/3 do nosso território ocupado com aquele proprietário. Eu não posso virar as costas àquele proprietário. Tenho que fazer ao contrário. Tenho que agarrar aquele proprietário e levá-lo a fazer aquilo que nós precisamos que se faça. Este é que é o meu desafio. Portanto, o confronto, o que faço no sentido positivo. Eu preciso de desenvolver. E se olharmos no último ano, no ano em que eu aqui estou com o ICNF, deram-se passos. Há um investimento em termos de equipamentos, máquinas que estão a trabalhar na nossa mata. Nós, neste momento, o ICNF, na parte de regeneração urbana, já está a trabalhar. Se passarmos na Estrada da Marinha para a Vieira, vamos ver o ICNF a fazer faixas de limpeza e isto para nós é importante, eu referir esta parte, porque a Mãe Natureza foi extremamente generosa connosco. Se olhar para aquela zona do Pinhal, temos ali pinheiros com 2 metros. Isto é uma normalidade em 5 anos ter crescido daquela forma. Portanto, mas foi, e é preciso perceber porquê. Foi porque o penisco lá ficou, foi porque temos uma zona de chão com nutrientes, foi porque temos um ciclo de dunas que protege dos ventos, e ali ele cresceu.
E quando o CNF nos vem dizer, nós temos aquele pinhal porque nós, e bem, não interviemos. Bom, é verdade que ali não intervieram, já o deviam ter feito, se calhar limpar pelo menos as zonas, os arbustos que estão à volta. Agora, isso não podemos extrapolar para a outra parte da mata que não está reflorestada. Essa já o deviam ter feito. Sim, é isso que estamos a dizer. E para a parte da mata que não ardeu. Também. Ainda nesta que ardeu, já vamos a essa. Deixa-me dizer, o que não ardeu, esta que ardeu, tinha que ter esta intervenção e uma intervenção acrescida, que era as invasoras. Nós estamos com a mata cheia de acácias, muitas acácias, muitos eucaliptos. Temos de eliminar as invasoras e o CNF está a trabalhar pouco nisso. A zona que não ardeu é o nosso ex-libris, é o melhor que temos outra, é aquela. Não foi cuidada como deve ser, mas que sejamos justos. Nós fizemos esta relação, eu já que não tenho pinhal, continuo a ter mata. Portanto, eu tenho que dar aos marinhenses um mínimo de conforto, de espaços de lazer, de prazer, para as pessoas poderem ter nos seus hobbies, poderem desfrutar da mata. E aí o ICNF fez a reconstrução dos parques de merendas, a começar por Tremelo. Não foi a Câmara que fez, foi o ICNF. Está um espaço de lazer bonito, está limpo, tem pontos de madeira, a fonte está pintada, tem lá um equipamento para miúdos, as copas das árvores foram cortadas, foram plantadas ali folhosas, não é pinheiros, aquilo que lá está, e aquilo verde que lá está é para proteger a árvore que lá está, e portanto foram plantadas ao longo do Ribeiro. Está satisfeito com o trabalho que eles têm estado a desenvolver? Não, é pouco. Estou a dizer é que não sou fundamentalista para dizer que eles não fizeram nada. Estou a dizer que eles têm que fazer mais, mas não posso deixar que a gente diga que não fazem nada. E a culpa da gente dizer que não faz nada não é nossa, é do ICNF. Eu já tive a oportunidade de dizer isso ao engenheiro Nuno Banza, que é o presidente do ICNF. A culpa dos marinhenses dizerem que o ICNF não faz nada é sua. E porquê? Porque ele não diz a ninguém o que faz. Ele não conta. Fazem sozinhos. E não pode ser. Ele tem que nos dizer o que é que nós vamos fazer, o que é que o ICNF está a intervir e depois explicar-nos. Se nos explicar, nós entendemos. Há aqui uma mudança também importante nesta trajetória. Nós tínhamos um observatório que foi criado no pós-incêndios. Eu reuni este observatório, até porque se fez este ano um plano de gestão florestal, um PGF, é um plano de gestão florestal há 20 anos, começou em 2019, termina em 2038, onde tem o plano, é ali que está a dizer o que é que vamos ter, como é que vamos ser em 2038. E, portanto, é importante o que ali está, foi discutido publicamente, pode não ser o melhor plano do mundo, mas é um plano. O problema não é o plano. É a execução. Ora, aí está. E foi isso que eu disse ao ICNF. O plano, eu não sou um técnico, até dou de barato, está todo certo. Mas há aqui uma componente. Temos de fazer cumprir o plano, com os meios, seja humanos, seja físicos. E isso temos que defender. Vai assumir esse papel fiscalizador. Exatamente. O observatório subiu, teve um patamar diferente. Neste momento, não é apenas um observatório, e é um elemento de acompanhamento de cumprimento do plano. Se fizermos esta parte, nós próprios vamos ser fiscais daquilo que se está a fazer e podemos, 3 em 3 meses, que é mais ou menos o tempo que estamos a falar, nos vamos reunir, isto vai ser público e, portanto, as pessoas vão saber o que é que está a acontecer na mata e se estamos a cumprir aquilo que é fazer. O ICNF tem uma garantia, deu-nos, até 2025 vão investir 8 milhões. Nesses 8 milhões vamos ter toda esta zona de refloração natural pronta, vamos ver pinheirinhos, se lá passarmos agora já vamos ver zonas onde já vamos ver pinheirinhos a crescer. Toda a zona da reflorestação está feita, vamos ter zonas de lazer. Eu pedi, não gosto de dizer a palavra exigir porque eu não exijo nada, mas peço, e sou muito convicto a pedir, isso sou chato, que se faça um trilho entre a ponte de São Pedro, portanto, na estrada que vai para São Pedro, ali, ao longo do Ribeiro até ao Canto Ribeiro, até à ponte. Houve abertura? Houve abertura, vão fazer. E sei que está em adjudicação e que vamos fazer, vamos ter o trilho. O trilho é, eu não quero passadiços.
Não, nós não temos altura para isso. Quero que seja o mais natural possível ao longo do Ribeiro, de maneira que nós possamos fazer a próxima vez esta entrevista a caminhar desde aí até ao mar. Vamos conversando, entrevistado e vamos vendo num plano onde podemos fazer caminhadas. Os marinhenses gostam de fazer caminhadas. Não temos muito hoje, mas aquilo que temos vamos tentar potenciar. Fica a sugestão, ficam também muitos assuntos por abordar, era impossível em tão pouco tempo falar de tudo. Eu gostava só para terminar, e agora é mesmo para terminar, que dissesse em poucas palavras o que é que aprendeu neste último ano enquanto Presidente da Câmara e o que é que pensa mudar, se é que vai mudar alguma coisa. Não, vou melhorar, há coisas que vou melhorar, não tão longe daquilo que nós pretendemos, mal fosse que eu dissesse que estava tudo bem, era hipócrita pelo menos, não. Mas aprendi muito, aprendi que realmente é possível ajudar, é possível colaborar, é possível ser útil à sociedade, é possível melhorar a nossa Câmara. Errei algumas coisas, nós errámos algumas coisas, confesso que não fomos perfeitos, eu já sabia que não era e aqui também não, mas eu hoje estou mais seguro que este projeto que a gente aqui tem é útil aos marinhenses. Tenho a certeza absoluta. E por isso vamos continuar a desenvolvê-lo, a trabalhá-lo, a ter a humildade suficiente para falar com as pessoas, a dar a mão quando realmente fizermos erros, agradecer as pessoas que nos têm encontrado e têm reconhecido isto. Não somos perfeitos, mas fizemos também coisas boas. É isto que a gente... Só assim é que eu posso melhorar o que não fiz bem e só assim é que eu posso potenciar aquilo que já fiz bem. Isso eu agradeço aos munícipes, aos marinhenses que me têm dado a palavra de conforto, a minha e à equipa, a todos que aqui estamos a trabalhar, mesmo aos colaboradores da Câmara, dar-lhe uma palavra de conforto, eu confio neles, eu acredito que todos juntos vamos fazer ainda coisas muito interessantes e ainda vamos cumprir aquele meu desígnio, que é as pessoas gostarem de vir à Câmara. É um desafio e eu estou a aprender a perceber como é que a gente vai fazer isso. Por isso tenho esperança, eu tenho muita esperança e acho que os marinhenses é uma terra de sonhos. Nós vamos ser uma terra excepcional, vamos ter uma terra de desenvolvimento tradicional. Eu ainda hoje disse, vamos ser uma terra industrial no meio da natureza. Vamos gostar da nossa mata, vamos gostar das nossas praias. Já temos bandeiras azuis, vamos ter muito mais trabalho para fazer. Vai ser bom viver na Marinha. Muito obrigada e boa sorte para conseguir alcançar esses objetivos. A minha sorte é a sorte de todos os marinhenses. Obrigado. Esta pode ser a história do lote 2, número 230. E de um casal jovem. Não, um casal de reformados, apaixonados, franceses, que adoram rosas e mais rosas. Ou não, a história do lote 2, número 230, começa com a Rosa e o namorado, doido por abacates e a mais abacates. E pela Rosa. Cada casa pode ter muitas histórias para contar. Uma pode ser a tua. Com Century 21 é outra história.